Olá, eu sou o Walter da Euro Soluções Empresariais e estou passando aqui mais uma vez para deixar um recadinho importantíssimo, dicas valiosas para você fazer a gestão do teu negócio diariamente. Mas antes de falarmos do recado de hoje, da dica de hoje, não se esqueçam daqueles 4 passos básicos. Curta o vídeo se ele foi relevante para você, compartilhe com seus amigos, seus familiares, seus colegas empresários, se ele for fazer a diferença, se ele puder realmente contribuir para que as pessoas façam uma gestão melhor, mais eficiente do teu negócio. Se inscreva no canal e, obviamente, acione o sininho, ative as notificações para que você sempre fique sabendo quando tiver conteúdo novo no canal, tá bom? Sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos conversar sobre despesa fixa versus despesa variável versus o seu lucro. Olha que interessante, hein? Esse duelo de titãs aqui que tem que ser desmistificado para que você consiga fazer realmente uma gestão eficiente do teu negócio. Vamos lá. Fazer uma gestão eficiente do teu negócio não significa você sair faturando, fatura, vende. Claro que ele é um combustível importante para o teu negócio, mas ele não é o suficiente para garantir que você tenha lucro ou não, tá? Então, muitas empresas, infelizmente, quanto mais elas faturam, mais rápido elas quebram, porque elas não olham por essa segunda parte, segundo bloco da equação, que são as suas despesas. Para onde vai o dinheiro que eu estou recebendo? Para onde vai o dinheiro que eu estou faturando? E é por isso, é nessa dica que nós vamos conversar hoje sobre esse assunto. Como que influencia a despesa fixa, a despesa variável diretamente no teu lucro ou no teu prejuízo. Então vamos começar desmistificando cada um, o conceito de cada um. Despesa fixa é autoexplicativo. É aquela despesa literalmente estática na tua empresa, tá? Onde a variação dela é muito pequena, tá? Ou seja, faça chuva ou faça sol, eu preciso pagar. Exemplos de despesa fixa. E eu vou colocar em vermelho porque são saídas de capital que tem na tua empresa, tá? Então, exemplos de despesa fixa: água, luz, energia elétrica, telefone, folha de pagamento, entre outras. Essas são as mais clássicas para toda a despesa fixa. Então, quer saber se a despesa é fixa ou variável? Pergunte o seguinte: se eu fechar a minha empresa por qualquer motivo, eu vou ter que pagar essa despesa daqui a X dias? Se sim, ela é uma despesa fixa. Por outro lado, nós temos a despesa variável. Essa despesa variável, ela simplesmente altera mensalmente conforme a tua produção, tuas vendas, teu ciclo operacional como um todo. Então, por exemplo, exemplo de despesas variáveis: impostos, fornecedores. Eu vou colocar aqui entre parênteses água e energia elétrica, só para ficar como uma observação pelo seguinte: em indústrias, e isso vale apenas para a indústria, água e energia elétrica pode ser considerado como despesa variável. Por quê? Porque muitas vezes elas contribuem diretamente para a produção do teu negócio, do teu produto, tá? Nos demais segmentos, água e energia elétrica são despesas fixas. Então vamos lá. Como descobrir se a despesa é fixa ou se ela é variável? Simples. Se eu vender mais, se eu produzir mais, a despesa que eu tenho dúvida, ela vai oscilar? Ou seja, se eu vender mais, os meus impostos aumentam ou diminuem? Eles aumentam, então é despesa variável. Se eu tenho uma indústria e eu produzir mais, minha energia elétrica, por exemplo, ela aumenta ou diminui? Ela aumenta, então é uma despesa variável. Se eu produzir mais, o meu aluguel aumenta ou diminui? Ele mantém estável? Ele mantém estável, então é uma despesa fixa. Se eu produzir mais, a minha folha de pagamento, ela aumenta ou diminui? Ela se mantém estável, então ela é uma despesa fixa. Ou seja, a pergunta-chave para descobrir se a despesa é fixa ou se ela é variável é simplesmente a tua produção.
Então, se eu vendo mais, se eu presto mais serviço, prestador de serviço, combustível é uma despesa variável. Por quê? Quanto mais serviço eu prestar, quanto mais eu tiver no cliente, quanto mais visitas eu precisar fazer, mais eu vou gastar com combustível. Ou seja, a pergunta é muito simples. Despesa fixa, aquela que não altera. Ou seja, se eu produzir mais, ela vai alterar? Se sim, é despesa variável. Se não, é despesa fixa. Tá bom, Walter, mas como que isso tem a ver com o meu lucro ou o meu prejuízo? Tudo. Tem tudo a ver. Por quê? Se eu não controlar essa continha aqui, ó, ou seja, eu penso em fazer uma expansão, já vou lá e já alugo um espaço novo, já trago mais funcionários, já trago um mobiliário novo, automaticamente eu já aumentei a minha despesa fixa. Mas eu ainda não faturei para isso, eu não realizei esse projeto, ou seja, o lucro que eu tinha automaticamente cai e se torna um prejuízo. Ah, se eu estou fechando um contrato novo, se eu estou vasculhando, se eu estou buscando realmente buscar novos contratos, né? E eu já saio trazendo novos prestadores de serviço, automaticamente a minha despesa variável sobe. Se a despesa variável sobe, o que acontece com o meu lucro? Ele cai. Por quê? Porque em finanças não tem segredo, tá? Sempre alguma das partes envolvidas vai pagar a conta. Foi aí que eu quero fechar, que eu comentei com vocês sobre empresas que quanto mais ela fatura, mais rápido elas quebram, porque elas não olham a sua despesa fixa, elas não olham se ela está com uma operação inchada, elas não olham se ela tem um processo interno muito burocrático, muito moroso, onde automaticamente ela tem que ter muita gente, muitas pessoas envolvidas dentro desse processo. Automaticamente ela tem uma despesa fixa muito inflada. Quando essa operação ela é inflada, ela acaba não gerando caixa para isso. E aí ela vai faturar mais, ela vai contratar mais, ela vai fazer uma série de movimentações internas sem fazer os estudos necessários entre despesa fixa, despesa variável e qual é o impacto que isso vai ter no lucro ou no prejuízo. Ou seja, quer ter uma empresa rentável? Antes de vender, faça um estudo sobre a tua despesa. Pare agora, pega um caderno, um papel e uma caneta, anota todas as despesas fixas que você tem, todas as despesas variáveis que você tem. Chegue no total e compare isso com o teu faturamento. Compare isso com o que sobra realmente no final do teu mês. Após todas as despesas financeiras, por exemplo, como emissão de boleto, juros, parcelagem de empréstimos, enfim. Você vai se surpreender com o resultado que vai dar a tua empresa e com quantas contas, muitas vezes desnecessárias, ou que podem ser reduzidas, você acaba pagando mensalmente sem perceber. Tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Obrigado por esse tempo e não se esqueça de curtir, de compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!